Bem, bom dia. Eu me chamo Felipe Borges e eu vim aqui gravar o meu diário de aprendizagem da disciplina de métodos qualitativos ministrados pelos professores Joshua, Marciele e Silvia, ah, que para mim foi de muito interessante, de muito aprendizado, sendo muito sincero. E eu trouxe algumas anotações bem simplórias sobre tudo que a gente conseguiu aprender nessa disciplina que foi de tamanha relevância que não dá nem para mensurar. Inicialmente, eu trago algumas aulas que me trouxeram novos métodos de aprendizado e de compreensão. Eu me recordo muito bem da aula de história de vida, que a gente conseguiu perceber como aplicar uma pesquisa com o método da história de vida, que a gente conseguiu aprender e visualizar como esse método consegue ser aplicado e replicado. Foi uma aula bem peculiar. Outra aula que eu trago com maior firmeza e maior clareza, que talvez foi a aula mais interessante a quem eu tive, não só na minha trajetória acadêmica, mas na trajetória da disciplina, foi a aula da professora Cíntia, que falava sobre análise do discurso. Eu acho que eu posso falar por minutos, minutos, minutos e horas sobre essa aula de análise do discurso, que para mim foi muito interessante. A professora conseguiu mostrar para a gente, para mim precisamente, como utilizar a análise do discurso em métodos qualitativos e, ao mesmo tempo, como auxiliar nesse processo. Eu me recordo muito bem que ela trouxe, um dos artigos que ela indicou foi o artigo de... Deixa eu me lembrar. Foi o artigo de André Leão, da UFPE. Eu lembro o nome dele, não soube o nome dos outros, mas eu lembro que era de André Leão, da UFPE. E ele fala sobre uma categorização do próprio enunciado, que Foucault fala em Arqueologia do Saber, dessa construção do enunciado, dos arquétipos, das funções enunciativas, e toda essa estruturação até a gente conseguir trazer uma formação discursiva. E essa aula, nessa aula em questão, até falei bastante sobre isso, porque eu utilizei esse construto e essa ideia de André Leão para categorizar as técnicas de análise discursiva no meu projeto do doutorado, que eu fiz aqui na UFBA, a quem eu passei, graças a Deus e a tudo, e utilizei essa estrutura de Leão como ferramenta metodológica para minha futura pesquisa, quem sabe será, né, do doutorado, que é numa veia mais Foucaultiana, porque é uma veia que é a minha veia acadêmica de pesquisa, e a disciplina só conseguiu reforçar aquilo que eu entendo e aquilo que eu gosto de pesquisar. Outros pontos bastante interessantes foram sobre as próprias técnicas, tanto de grounded theory quanto de fenomenografia e fenomenologia, que fenomenografia o professor Joshua falou muito bem, nos deixou muito aclarado sobre como é o uso dessa técnica. É muito interessante quando a gente consegue perceber, que foi nessa aula que eu percebi que várias técnicas que a gente aprendeu e entendeu quanto técnicas qualitativas, na maioria das vezes, estudos de caso, análise de conteúdo, poderiam ser utilizadas em técnicas fenomenológicas, fenomenográficas, que foi quando eu entendi que, na maioria das vezes, a gente se aporta a técnicas que são mais voltadas ao sujeito, e na fenomenografia, não necessariamente o sujeito é a sua prioridade, e o que é de prioridade nessa técnica são os fenômenos, os fatos que emergem a partir desses sujeitos. E com essa aula, eu acho que foi uma aula muito de aquele famoso tapa na cara que a gente recebe, que a gente não percebe que é um tapa na cara que a gente precisa receber, que foi quando o professor falou do uso dessa técnica e quando eu percebi que talvez alguns artigos que eu já elaborei, algumas pesquisas que eu já elaborei, poderiam ter sido elaboradas com pesquisas fenomenográficas, porque não era da minha intenção abordar os sujeitos, mas necessariamente o fenômeno. E talvez com essa técnica a pesquisa conseguisse mais profundidade, que é muito do foco da pesquisa qualitativa, é sempre utilizar de técnicas e métodos para alcançar a maior profundidade desses dados, construtos, das falas e narrativas que a gente encontra. Acredito que as outras aulas também trouxeram suas contribuições e a gente consegue perceber
de bom grado, eu consigo perceber de bom grado todas as contribuições para mim quanto à construção acadêmica. Eu trago muito essas duas, porque tanto a fenomenografia quanto a análise de discurso são técnicas que eu quero começar a utilizar nas minhas pesquisas, tanto quanto técnica de aplicação, quanto técnica de análise. Eu penso em começar a utilizar as duas. A do discurso eu já utilizo, mas agora com esse olhar da professora, eu quero me aprofundar mais e tentar, sim, utilizar essa construção da própria ideia de Foucault para a análise do discurso e para uma técnica metodológica de Foucaultiana também, eu quero conseguir tentar guiar nesse caminho mais Foucaultiano para entender como os discursos falam e quais são as funções enunciativas desses discursos. Não sei se passou do tempo, mas eu ainda tenho mais algumas coisas para tratar, que foram sobre as aulas que a gente apresentou na disciplina, foram muito interessantes, e as aulas que a gente debateu. Uma das aulas foi perto do final do curso, foi a aula que a gente apresentou sobre o artigo de Tuttle e Dillard, que foi sobre a teoria institucional e o isomorfismo nas pesquisas contábeis. E que aí fez cada vez reforçar mais essa ideia que eu tenho, que as nossas pesquisas ainda na contabilidade elas são pautadas numa veia totalmente mecânica e totalmente desenhada para atender essas demandas quantitativas e é algo institucionalizado. Eu acho que o Tuttle e Dillard conseguem falar muito bem sobre essas institucionalizações das pesquisas contábeis. As pesquisas contábeis sempre se pautam em finanças e a gente consegue perceber esse contraponto, esse novo ponto nessa disciplina. A disciplina ela trouxe para mim esse contraponto de o que são pesquisas contábeis, afinal. Existe pesquisa além dessa institucionalização e Silva, Joshua, Marciele conseguem mostrar para a gente o que a gente já previa, que existem sim pesquisas que a gente já pratica, mas dá mais esse gás, dá mais esse ânimo e estímulo para a gente realizar pesquisas qualitativas e totalmente qualitativas, não quali tentando ser, não quali justificando o quanti, não. Acho que é um ponto muito interessante dos três professores, é que as propostas e as menções que eles falam das pesquisas qualitativas não são o que muitas pesquisas, muitos autores e muitos mecanismos da contabilidade falam. Parece que o quali está tentando suprir a necessidade do quanti, ou justificar o quanti em outras pesquisas. E na disciplina não foi isso. Tanto o Joshua Marcielli quanto Silvia conseguem mostrar para a gente que, sim, as pesquisas qualitativas elas não precisam suprir essa necessidade do quanti e elas conseguem entender e abordar o fenômeno a partir dessa percepção. Eu acho que isso é um ponto muito mais relevante para mim, enquanto pesquisador, foi isso, essa firmeza dos três e da turma num todo, quanto a sujeitamento, quanto esse sujeitar das pesquisas contábeis, entender que nós somos pesquisadores da contabilidade qualitativos e que nossa identidade não é única e exclusivamente a atender, a suprir as necessidades de pesquisas quantitativas, mas de trazer dados com novas percepções, trazer narrativas com novos olhares, com novas fundamentações e a partir de novos fenômenos que não são de exclusividade financeiros, patrimoniais e quantitativos. Isso foi um ponto interessante. Por fim, trago o artigo, acho que o nosso artigo que a gente está concluindo sobre pesquisas qualitativas, que a gente falou sobre formação docente. Foi muito interessante trazer esse artigo, foi muito interessante construir esse artigo. É um tema particularmente que eu, Cláudio, Evelyn e a gente trata sobre essa formação docente, do docente de contabilidade, e que para mim é muito interessante. Fiz uma dissertação sobre a formação discente do aluno de contabilidade e trazer esse artigo, olhando agora qual é o construto de formação docente, me responde muitas coisas que eu encontrei na minha pesquisa de formação discente. Muitas das mazelas que a gente entende, que a gente vê nos viveres do ensino contábil, estão atreladas à própria formação docente. E eu percebi na minha dissertação. Mas, como não era a intenção o docente, eu deixei de lado. E aqui eu consigo reafirmar essa minha percepção.
que muitas das mazelas e problemas que a gente vive quanto docente de contabilidade é que nós somos ensinados a sermos mecânicos, nós somos ensinados a sermos técnicos. Nós não temos essa capacidade de abordar, compreender, entender, imergir, é algo muito mais sistemático. E talvez seja esse um dos problemas que a gente vive na contabilidade. E com o artigo a gente conseguiu ver isso, que conseguiu reafirmar isso, que talvez cada vez mais esse é um dos problemas que a gente vive na sociedade, é que os docentes de contabilidade eles são pautados em uma formação muito técnica e muito voltada nesse institucionalismo que é o artigo que a gente apresentou trata da própria contabilidade. A contabilidade ela é institucionalizada, ela é desenhada dessa forma e a gente não tem como perpassar e fugir disso, sabe? E é um dos problemas que a gente vê na nossa estrutura da educação contábil em todo o segmento. E no artigo a gente, graças a essa contribuição dos professores, a gente conseguiu pegar o time e guiar um novo olhar para esse fenômeno e que talvez responda a muitos dos problemas que a gente vive na educação contábil como um todo. Falo aqui que eu sou nordestino e na minha região nordestina acredito que esses questionamentos existem com maior profundidade de formação docente, porque existem mais docentes por ausência de cursos estricto sensu em grande peso no Nordeste, em contabilidade. Existe sempre essa dificuldade de acharem docentes com essas formações de estricto sensu e, naturalmente, vão existir esses sujeitos formados apenas em ambientes acadêmicos e práticos com um viés mais tecnicista, mais mecânico. E isso é natural, não é culpa nem dos docentes. Eles foram criados dessa forma, eles têm essa narrativa a quem passar. Assim, eu podia falar mais, é um tema que eu gosto, mas é basicamente isso. Para agradecer aos professores, peço perdão por gesticular demais, é do TDAH, mas para agradecer aos professores pela oportunidade e trouxe aqui um pouco desse diário. Aqui algumas das minhas anotações estão aqui que eu fico fazendo das disciplinas. E no mais é isso. Obrigado a todos. Desejo a todos uma boa semana, um bom dia, um bom 2022. Estamos começando agora.